Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Tivemos um probleminha aí na transmissão. Às vezes nós perdemos o controle. E como que nós perdemos o controle da nossa vida, da situação? Mas o Senhor jamais perde o controle. Ele sempre está no controle de todas as coisas. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a compreensão que nós temos que ter, sabe? Que na maioria das vezes as coisas não saem exatamente como nós queremos. Mas, sobretudo, Deus está no controle de todas elas. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Reserve sempre este horário, todas as quintas-feiras, para participar conosco. É sempre um momento onde nós temos aqui uma breve reflexão da palavra, um momento de oração, e Deus sempre fala conosco, porque Ele é um Deus pessoal, que sempre nos trata com muito amor, com muito carinho, mesmo nós não sendo merecedores de nada. O Senhor tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, e por isso nós estamos alegres, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E o texto que nós iremos ler está no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 22, e a palavra de Deus diz: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pai, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Pai, em nome de Jesus, descortina os nossos olhos e nos revela, Senhor, as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está nos assistindo nesse momento, aqueles que assistirão posteriormente, que a bênção do Senhor os alcance, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele retrata de uma situação muito pertinente para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos o que? Nova criatura. Nós nos tornamos novas criaturas. E para isso nós temos que nos despojar do velho homem, de todas aquelas amarras passadas, de todos aqueles trejeitos, todas aquelas crenças que nós tínhamos e que têm marcado e que têm nos conduzido na nossa vida. Nós temos que ter o entendimento que nós temos que ter uma verdadeira libertação, porque a palavra nos garante que nós somos nova criatura, mas nós temos que renovar nossa mente. Em Romanos fala que nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que despojar-nos do velho homem, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa soberba, de toda a nossa prepotência, de todo o nosso eu, de tudo aquilo que nos impede de termos uma comunhão plena com o Senhor. E para isso é um processo constante na nossa vida. É um processo de mudança, é um processo de santificação, uma mudança de hábitos, de costumes, uma mudança de comportamento. E a própria palavra nos adverte, dizendo: olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, não deve haver nenhuma mentira na nossa vida. Nós temos que nos desprendermos
de todos aqueles comportamentos mundanos que outrora nós tínhamos e buscarmos ter um comportamento diferenciado nesse mundo. E para isso, né, tem que haver esta mudança de mente. Temos que ter, em primeiro lugar, uma mudança de mente. E essa mudança de mente vai nos levar a essa mudança de mentalidade, essa mudança de hábito. E essas mudanças de hábitos nos farão ter uma mudança também no nosso caráter. E essa mudança no caráter é que vai nos fazer mais parecidos com o Senhor. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, a consciência de que nós temos que nos despojarmos deste velho homem, que nós temos que romper essas barreiras, essas amarras, essa nossa maneira de pensar, de agir, de fazer. Nós temos que mudar o pensamento, porque quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos também os nossos atos. Quando nós mudamos os nossos atos, nós mudamos o nosso caráter. Então, esse é um processo que nós temos que passar para adquirir o que? A santificação, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor. Porque, na verdade, sem santidade, ninguém verá a Deus. E nós temos que romper todas essas amarras que nos seguram aí no pecado, que nos seguram, né, a questão da vida mundana, desprendermos de todas as concupiscências, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nós temos que nos libertarmos disso. Nós temos que ter a consciência de que nós carregamos essas amarras e temos que estar trabalhando diariamente para que isso possa ser mudado, transformado na nossa vida. Então, que você possa ter também esse entendimento, né, que nós devemos ser o quê? Novas criaturas de fato. Porque Jesus agora, o Espírito Santo, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. E como o Senhor habita em nós, nós temos que ter uma mudança de comportamento. E para ter essa mudança de comportamento, nós temos que ter uma mudança de pensamento, né? Nós temos que fazermos com que o quê? A gente não venha nos contaminar com essas concupiscências do mundo. Que a gente possa ser realmente liberto, né, de todos esses assédios que o mundo tem realizado sobre as nossas vidas. Por isso que lá ele diz que nós não devemos nos conformarmos com este mundo, com este século, mas mudarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente. Então, é um processo de renovação constante, é um processo diário na nossa vida, que virá a partir do momento, em primeiro lugar, que nós tenhamos conhecimento disso, conhecimento da nossa situação, conhecimento dessas amarras, conhecimento dessas coisas que têm nos impedido de caminhar em santidade. Sermos conscientes disso. E a partir do momento que nós tivermos essa consciência dessa nossa situação, e aí nós vamos começar um processo de mudança. E é uma mudança diária na nossa vida. Para sermos semelhantes a Jesus, para sermos parecidos com o Senhor. E para sermos parecidos com o Senhor, todas essas amarras têm que ser arrancadas da nossa vida. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas de fato, mas uma criatura que precisa ter a sua mente renovada, uma criatura que precisa ser despojado de todas essas amarras, que nos corrompem na concupiscência do engano, né? Então, para que a gente não venha ser corrompido com essa situação, para que a gente não venha continuar nessas práticas as quais outrora fazíamos. Então, que a gente tenha um entendimento que a gente precisa de mudança. E essa mudança vem através da Palavra de Deus,
a palavra de Deus, meditada diariamente nas nossas vidas, que vai estar trazendo essa mudança. A palavra de Deus, a oração, essa busca de intimidade com Deus, de um aumento de relacionamento com o Senhor. Então, à medida que nós aumentamos o nosso relacionamento com o Senhor, nós desprendemos do relacionamento mundano. E nós devemos também nos afastarmos daquelas pessoas que nos afastam de Deus e nos aproximarmos daquelas que nos aproximam de Deus, porque o nosso objetivo é estarmos cada dia mais próximos de Deus, é caminharmos cada dia mais transformados em santidade, em temor a Deus. Então, que a gente possa permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque nós temos o entendimento que nós devemos nos desprendermos, nós devemos nos despojarmos do velho homem. Nós não devemos, ó Pai, continuarmos na mesma prática. Nós temos que estar numa renovação da nossa mente. Nós temos que estar nos despojando de todas essas concupiscências da carne, dos olhos, de toda a soberba da nossa mente. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos capacita a sermos novas criaturas. Nos capacita a cada dia a sermos mais e mais parecidos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está nos assistindo nesse momento, os que assistirão posteriormente, que a bênção do Senhor os alcance. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua unção, a tua graça, visita todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos lares, e derrama o bálsamo, derrama, Senhor, a cura do Senhor sobre estas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti